A paz do Senhor, amém? Vamos estar abordando um assunto muito interessante que é os interesses do Pai. O texto está lá em Mateus, no capítulo 27 a 22, que diz ali: Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Isso está em Mateus 27 e 22. A situação aqui, conforme nós podemos ver, era muito importante. Por quê? Porque Jesus estava para ser morto, segundo o seu chamado, que ele haveria de cumprir, e os fariseus queriam matá-lo, né, os religiosos da época, e Pilatos estava diante dele querendo soltá-lo. Então, por isso que ele pergunta para o povo e para os líderes que estavam ali, né? Que farei então de Jesus chamado Cristo? E todo o povo, junto com o povo, estava sendo incitado pelos líderes religiosos. Eles disseram: Seja crucificado. E o assunto que eu queria abordar é o seguinte: você já percebeu que nós costumamos defender os interesses do que ou de quem é mais importante para nós? Se você prestar bastante atenção, você orar, pedir para o Espírito Santo falar com você, o Espírito Santo, você vai ver que aqui existe um lado de Pilatos. Pilatos ocupava a presidência na época, ocupava um cargo muito importante para ele. Ele já tinha interrogado Jesus, já tinha falado com Jesus, tentando fazer de alguma maneira com que conseguisse algo para poder soltá-lo, né? A esposa de Pilatos também chegou até Pilatos e falou: Olha, eu tive um sonho com esse homem e melhor soltá-lo, ele é justo, né? E vai trazer grande dor para nós e assim por diante. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: é que Pilatos, quando era confrontado, né? Ele era afrontado ou confrontado em qualquer situação referente ao reino, referente à posição dele, ao cargo dele, ele agia com firmeza. Ele se posicionava como que ele era quem manda, como se ele realmente, na sua postura de autoridade, é o que manda. Mas, porém, quando se tratou de Jesus, que era algo muito mais importante, que era alguém que estava ali para garantir até mesmo a salvação dele, da família, conceder vida eterna tanto para ele como para a família, Pilatos não conseguiu enxergar isso. Por quê? Porque o coração de Pilatos, desde quando ele iniciou sua carreira, foi preparado para viver debaixo da autoridade que ele estava, do cargo que ele possuía. Porém, embora ele tenha sido preparado para isso, ele não recebeu valores espirituais. Ele não conhecia a Deus, ele não conhecia a palavra de Deus, ele não sabia de Jesus, do que realmente Deus tinha feito desde o início, lá de Gênesis até Apocalipse. Então, enfim, ele não tinha acesso ao que Deus realmente estava fazendo naquele momento, como nós hoje temos. Nós que estudamos, nós que lemos, nós que oramos, frequentamos igrejas e assim por diante. Então o coração dele estava no cargo que ele possuía, na posição que ele possuía, na autoridade que ele possuía, porém sem valores de Deus, certo? E Pilatos estava diante de uma... Então, como eu estava falando, Pilatos estava diante de uma situação que a decisão dele, devido ao posto de autoridade que ocupava, mudaria todo o curso de sua vida. Mas o coração de Pilatos estava tão cheio de seus próprios interesses pessoais que nem percebeu que Deus estava dando uma oportunidade para ele e sua família. Passou despercebido. A oportunidade de agir buscando os interesses de Deus e não os interesses dele. Mas a decisão deveria partir do próprio Pilatos. O povo, por sua vez, incitado pelos líderes religiosos,
buscavam os interesses do pai deles, que era o diabo, evidente, que veio para roubar, matar e destruir. E Pilatos também buscava seus interesses, que também indiretamente eram do diabo, que veio para roubar, matar e destruir. E como eu disse, a esposa de Pilatos até tentou alertar ele. Falou que teve o sonho, mas Pilatos não deu ouvidos. Por isso, maridos, Deus também usa a sua esposa. Você sabia disso? É evidente, ele usa. Então, olha, Jesus estava defendendo os interesses do Pai. Jesus estava defendendo os interesses do Pai, o Criador de todas as coisas. E mesmo diante de uma situação que parecia humanamente contrária, se visto pelos olhos humanos, Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus já tinha recebido do Pai, ele tinha dentro de si a plena certeza, a convicção de que estava cumprindo o seu chamado. É como se ele tivesse já visto o final de toda a história. Ele já sabia o que estava para passar e como ia terminar essa história. Por quê? Por causa da comunhão que Jesus tinha com o Pai. E muitas vezes nós passamos por situações e por ansiedade, por não entender o que estamos passando, muitas vezes agimos na precipitação, tomamos decisões na precipitação, sem se preocupar com o final da história que Deus já está preparando, com os interesses do Pai. Entendeu? Às vezes, passando por uma determinada tribulação, passando por uma situação muito difícil, a gente não consegue confiar em Deus, não consegue permanecer paciente em Deus, não consegue esperar com paciência em Deus e confiar que Deus vai agir da mesma maneira que ele agiu nas outras situações anteriores que a gente viveu. Mas Jesus, ele sabia que aquela leve e momentânea tribulação. Por que eu falo leve? Não estou falando leve porque não doeu, não feriu, não machucou. Machucou, feriu muito, mas era por um período curto comparado à eternidade que ele estava para receber. Então aquela leve e momentânea tribulação traria o peso de glória que tanto Jesus estava desejando, que ele veio com esse propósito. Após a sua morte, ressurreição e ascensão ao Pai, Jesus podia, sentado à direita de seu Pai, olhar para o seu Pai e dizer: olha, fiz o que o Senhor me mandou. Busquei os seus interesses, Pai. Eis aqui apresentei o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Sim, meu culto racional a Ti. Por isso entenda, você está sendo chamado com um propósito, com um objetivo. Deus não chama as pessoas só para ficar sentado numa cadeira parado, esperando o tempo passar. Não. Quando chegar a sua hora, e vai chegar, você precisa estar preparado. Você precisa estar fortalecido, cheio da unção, da presença de Deus, da glória de Deus. Entendeu? Para quê? Para que você possa fazer o mesmo. Para que você possa ter recebido de Deus a certeza já do fim. E passar por a situação que você vai passar com a cabeça erguida, com uma paz que excede o entendimento, que nem você entende. Mas para isso você precisa sair da condição de membro de igreja. Você precisa sair da condição de frequentador de igreja. Você precisa sair da condição de fazer coisas só na igreja. Você precisa entrar numa comunhão com Deus para que Deus possa ativar esse seu chamado, para que Deus possa despertar esse seu chamado que está em você. E isso você só vai fazer diariamente. Não é nenhum culto, frequentando um culto de 2 horas. São todos os dias. É preciso uma disciplina. É preciso um posicionamento, você precisa entrar na presença de Deus e entender que você está indo buscar essa certeza, você está indo buscar essa força, você está indo buscar essa contemplação da parte de Deus para que Ele te dê esse poder, essa autoridade
para poder vencer as astutas ciladas do diabo. Apresente a Deus uma vida onde você buscou os interesses do Pai. Não deixe que os teus sentimentos, os teus pensamentos passe à frente de Deus. Você está buscando os interesses do Pai, o teu Criador, e tem que colocar ele em primeiro lugar. Não apresente a sua vida aonde você buscou interesses daqueles que foram criados por Deus. Deus tem grandes coisas para te revelar. Deus tem grandes coisas para te mostrar, mas também não se precipite achando que você vai conseguir isso tudo em um dia, em uma semana, em um mês. Aí eu vou frequentar a igreja em uma semana, pronto, eu vou sair de lá entendendo tudo, conhecendo tudo. Não é assim. É dia a dia, um pouco cada dia. Reserve teu tempo para comunhão, para oração, reserve teu tempo para fazer outras coisas que têm que ser feitas, tudo debaixo dessa unção, cheio dessa autoridade na sua vida. Porque o pouco de cada dia com Deus que você for recebendo da parte de Deus, que você for fazendo para Deus, que você for realizando para o Senhor, durante um certo período de tempo, isso daí vai ser algo muito grandioso. Vai ser algo poderoso na sua vida. Mas não protele, não deixe para depois. Não coloque isso nas costas do teu líder. Não coloque isto nas costas da tua igreja. Não coloque isso nas costas de outras pessoas para fazer aquilo que você tem que fazer diante de Deus. É bom escutar pregações de outras pessoas. É bom escutar louvores de outras pessoas. Mas e a tua pregação para Deus? Como é que está? Como é que está o teu evangelismo? Você realmente está falando de Deus quando vem situações difíceis na tua vida? Você realmente está refletindo que você crê no Senhor Jesus em meio a essas situações em que entra em conflito com os teus interesses? Você realmente está colocando esses interesses do Pai? Faça isso. Pondere nisso, medite nisso, se prepare para isso e você vai ver que vale a pena colocar os interesses do Pai na frente dos teus interesses. Amém? Tudo que você fizer, o teu trabalho, tua escola, igreja, família, tudo, coloque os interesses do Pai na frente, que Deus vai te honrar, Deus vai te justificar, Deus vai te levantar com autoridade para poder viver grandes coisas em nome de Jesus. Não delegue isso para outro fazer. É tua responsabilidade. É tua. Você vai ter que estar preparado para aquilo que você vai ter que oferecer para o Senhor quando chegar a hora. Amém? O teu sacrifício diante de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade e espero que essa palavra possa entrar no seu coração. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nos ajude para que a gente não seja guiado por vista, mas que a gente possa ser guiado pelo Teu Espírito Santo em meio às lutas, tanto na abundância quanto também na escassez, em meio às lutas ou em meio à paz, que a gente consiga fazer que realmente os Teus interesses consiga sobrepujar os nossos, consiga estar acima dos nossos, consiga realmente fazer com que morram os nossos interesses e os Teus interesses estejam acima dos nossos e nós possamos então glorificar o teu santo nome como tuas testemunhas na terra, em nome de Jesus. Nos ajude a colocar os teus interesses, Pai, na frente de todos os outros, porque nós temos a certeza que a vitória é certa. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.